Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Eu queria dizer, inicialmente, que é uma alegria muito genuína, uma honra ter sido convidada para mediar essa segunda conferência, né, nesta 70ª edição do GEL, esse evento tão bonito, tão potente, tão bem organizado, tão cheio de pessoas prontas a compartilhar, a se engajar, a compartilhar a experiência, né? Então, eu me sinto muito contemplada e genuinamente feliz de estar aqui com todos e todas vocês. Também é uma honra para mim mediar essa conferência a ser proferida, né, por uma colega querida, uma amiga, uma profissional que certamente vai ter muitas coisas a nos dizer sobre translinguagem. É uma pessoa a quem eu admiro muito como pessoa, como pesquisadora e como educadora. Eu vou ser breve, mas eu fiquei pensando, né, em como demonstrar também a minha alegria de estar aqui. E eu acho que o GEL, para mim, se tem uma palavra que eu poderia usar para definir esses encontros, é força. A força de uma aliança de pessoas, né, que, na verdade, teve essa potência de promover esses encontros, né, de forma tão engajada. Outra palavra é cuidado. Cuidado com todos os participantes e todas as participantes. Um cuidado é aquele olhar que cuida, que se interessa. Então, nesse sentido, eu também gostaria de agradecer, né, a toda a direção, todo o grupo de pessoas da comissão organizadora, também os intérpretes, os funcionários, os terceirizados, não sei se me esqueci de alguém, mas todas as pessoas que nos possibilitaram estar aqui hoje e também a todas essas pessoas que, de maneira muito generosa, né, nos permitiram compartilhar esses momentos. Muito obrigada mesmo. Mais uma coisa, um cuidado que se estendeu, gente, à alimentação. Isso não é só um detalhe, é um cuidado. Eu sou vegana, eu sei que ainda, né, tem muitas pessoas que podem não ter esse sentido contempladas, mas esse cuidado foi, assim, eu só consigo falar a palavra alegria, mas é isso, alegria e um agradecimento muito profundo, né, com as pessoas que têm essas necessidades alimentares especiais. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Obrigada a vocês. Para iniciar a apresentação do tema, né, e também da professora Ana Maria Welp, de comum acordo, eu vou trazer a voz de forma bastante breve, né, de uma conterrânea da Ana Maria, que é jornalista, escritora e documentarista, Eliane Brum. Nesse livro chamado Banzeiro Ocotó, né, um retorno à Amazônia, centro do mundo, ela nos diz assim sobre translinguagem: escolhi a travessia como modo de vida, no sentido do atravessamento de mundos, não para me mover de um lugar a outro, mas como escolha, como cuidado, por nunca parar de atravessar. Seguir atravessando é aceitar que não há conclusão a que chegar, nem entendimento acabado sobre qualquer coisa. Não há um onde e, mais difícil, não há amparo. Penso que essa é uma condição de todos. Só há como ser sendo translíngue e translinguagem. Língua, linguagem são corpos, quando não o próprio corpo. Ser translíngue e translinguagem é estar em permanente falta e, por se perceber em falta, ser sempre mais repleto de sentidos. Então, é com essa energia translíngue que passo agora a apresentar a professora doutora Ana Maria Welp. É doutora e mestra em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É atualmente professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Atua no curso de graduação em Letras em Inglês e integra o corpo docente permanente do programa de pós-graduação em Letras na linha de pesquisa em Linguística Aplicada. Realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Málaga e na City University of New York pela Comissão Fulbright. Sua pesquisa concentra-se em formação de professores, letramento, produção de material didático para educação linguística, políticas linguísticas, internacionalização e educação bilíngue, com enfoque na teoria e pedagogia da translinguagem. Coordena o projeto de extensão Translinguar e foi orientadora do subprojeto Letras Inglês-Português do Programa de Residência Pedagógica da sua instituição. Além disso, coordena o núcleo bilíngue português-inglês do subprojeto Letras do Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID. É editora-chefe da revista Bem Legal, voltada para a formação de professores, para a educação linguística e membro do conselho editorial da TESOL Journal. Então, muito obrigada, Ana Maria, por estar aqui conosco, e a palavra é sua. Obrigada. Estão me ouvindo? Então, tá. Bom, em primeiro lugar, depois dessa apresentação, né, eu queria agradecer, primeiro, a Daiane por ter indicado meu nome para essa fala, a Lívia pelo convite. E aí, quando eu fiquei sabendo que a Cláudia ia mediar a minha fala, eu pensei, gente, eu não tenho nem roupa para isso. Aí eu me puxei, tá? Mas, mesmo assim, agora, depois de ouvir essa apresentação, eu pensei, gente, nunca vai ser o suficiente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Também faço as palavras da Cláudia minhas em relação ao evento, à organização impecável do evento, a todas as apresentações que eu assisti até agora, interessantíssimas. Vocês estão de parabéns. O esforço valeu a pena. Eu sei que dá trabalho organizar um evento, mas vocês já podem se considerar bem-sucedidos, certo? Bom, então a minha fala, né, como vocês podem ver, é o bilinguismo como norma, o papel da translinguagem no desenvolvimento e na valorização de identidades bilíngues. Eu vou pegar ali o apontadorzinho para eu mudar os slides, que eu esqueci. Bom, então, como é que eu organizei a minha fala? Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução para contextualizar tudo que eu vou falar, né? Depois, obviamente, eu vou trazer a translinguagem, né, a teoria e a pedagogia também, né? Depois eu vou falar um pouquinho de uma revisão bibliográfica que nós fizemos sobre o tema através de uma metassíntese qualitativa, brevemente, por causa do tempo, né, que nós temos aqui. E, por último, eu vou falar um pouquinho do projeto Translinguar e vou fazer um recorte aqui, apresentar um recorte da pesquisa que a gente tem conduzido no projeto. E, por fim, então, as conclusões. Bom, como introdução, eu vou iniciar pelo conceito de superdiversidade do Steven Vertovec. O Vertovec ele criou essa definição para descrever o nosso mundo contemporâneo a partir das migrações massivas que a gente tem testemunhado em todos os lugares do planeta. Né? Então, ele fala principalmente nos ambientes urbanos, como essa essa superdiversidade tem impactado, na verdade, a nossa sociedade, a contemporaneidade, por uma multiplicidade de variáveis, que vão desde questões políticas, religiosas, culturais, linguísticas, e aí vai sociais e tal, né? E isso tem modificado assim significativamente as dinâmicas sociais e culturais, né? E, de novo, ele sempre enfatiza nos ambientes urbanos. E isso acaba, obviamente, impactando tanto nas políticas quanto nas práticas, né? Políticas
públicas, políticas educacionais, práticas também, práticas sociais, práticas linguísticas, culturais, enfim. Um xará dele, o Stephen May, né, lançou em 2013 um livro, eu não sei se vocês já viram esse livro, chamado The Multilingual Turn, que é a virada multilingüe. Então, ele, inspirado, né, e tem também a Sembiante, a Sabrina Sembiante, que também estuda esse fenômeno e ligado à translinguagem, né? Então, o que os dois acabam, a fala dos dois, o trabalho dos dois acabam se complementando. Então, o que ele diz? Ele vem com o conceito do Vertovec, da superdiversidade em função das migrações, né? E ele diz, então, que esse fenômeno complexificou os repertórios linguísticos nos ambientes urbanos. Mas a gente já tem essa complexificação já nas fronteiras. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de assistir ao documentário da Ana Maria, que é fantástico, recomendo para quem não assistiu ainda, né, que é uma ilustração do que eu vou falar hoje, né? Bom, esse fenômeno, então, obviamente, ele trouxe um desafio às noções tradicionais de língua, de cultura que nós temos sido, vamos dizer assim, ensinados, né, durante toda a história, né, da linguística, do ensino e aprendizagem de línguas, da educação bilíngue, né? Por quê? Porque ele faz uma análise dessa multiplicidade de línguas e práticas linguísticas dinâmicas. E uma das características, então, dessa essa superdiversidade é justamente esse caráter fluido e dinâmico das práticas linguísticas. Porque as pessoas se misturam, as culturas se misturam e, obviamente, as práticas linguísticas também se misturam. E entra em choque com uma visão tradicional que separa as línguas, né, e que atribui uma língua a um Estado-nação. Então, inglês, falante nativo de inglês, e normalmente é associado a países hegemônicos. Nunca, quando a gente vai falar de um falante de inglês, a gente vai pensar numa pessoa da Nigéria ou da Índia. A gente vai pensar nos Estados Unidos ou Reino Unido. A mesma coisa o português, né? A gente nunca vai pensar em alguém, por exemplo, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de algum país africano, né? A gente sempre vai pensar ou Brasil, que acabou ficando também, né? E, obviamente, Portugal, né? Bom, esse fenômeno todo e toda essa fluidez, essa dinamicidade, ela tem uma coisa que ela faz, que é colocar o multilinguismo no centro de todas as discussões sobre educação e sobre política, né? E aí tem muitas perspectivas que surgiram a partir dessa virada multilingüe, que justamente colocam o multilinguismo, ou como a própria Ofélia Garcia usa só o bilinguismo, ela não faz distinção, né? Ela usa bilinguismo como falante de duas ou mais línguas, né? Coloca, então, o bilinguismo como a norma, e não o monolinguismo. E isso faz muito sentido, né? Porque, se a gente pensar na visão tradicional, a vida inteira, eu que fui professora de inglês, como muitos aqui, e até professores de línguas adicionais, de espanhol, a gente sempre teve como modelo o falante nativo. Mas esse falante nativo era o falante nativo de um país hegemônico e, o mais absurdo, era um falante nativo monolíngue para desenvolver o bilinguismo nas pessoas. Então, a gente não enxergava os estudantes como pessoas que estavam se tornando bilíngues e não olhava para as práticas linguísticas das pessoas bilíngues, porque se a gente quer desenvolver o bilinguismo em alguém, a gente tem que usar como modelo alguém que é bilíngue, porque as pessoas bilíngues usam a língua de uma forma, as línguas ou a língua de uma forma diferente de quem é monolíngue, certo?
Bom, então, esse multilingual turn, essa virada multilíngue, acabou provocando, então, várias reflexões dentro da linguística aplicada, e vários pesquisadores, então, pensaram em maneiras de descrever, de criar um termo para descrever essas práticas fluídas das pessoas bilíngues. Então, aqui tem vários, né? A gente tem o plurilinguismo, a própria translinguagem, o bilinguismo dinâmico, o multilinguismo fragmentado ou multilinguismo truncado, a metrolinguística, o inglês lúdico, a linguagem polilíngue e as práticas translinguais. O que eles todos têm em comum? Alguns ainda separam um pouco as línguas, outros não, concebem um repertório único, mas todos consideram, têm uma perspectiva diferente das práticas linguísticas das pessoas bilíngues, que é fluida, que é dinâmica. Todos eles têm essa característica. Mas eu, né, me identifiquei mais com a translinguagem, e eu vou explicar para vocês por quê. Por que a translinguagem é o que mais, para mim, reflete isso tudo, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o contexto do Brasil dentro disso tudo. A gente falou de superdiversidade, a gente falou de multilingual turn, né, de virada multilíngue, mas como é que isso está acontecendo no Brasil? Eu tenho aqui os dados do Censo Escolar de 2020, que saiu no relatório do OBMIGRA de 2021. Então, vocês podem ver que, de 2010 a 2020, houve um aumento de 195%, ou quase 200%, no número de matrículas de imigrantes, de crianças imigrantes nas escolas do Brasil. Bom, o dado é do censo de 2020. Por que a gente não tem atualizado? Porque, desde este ano, o censo não tem diferenciado mais, não tem feito essa pesquisa da origem das crianças, quando elas fazem a matrícula. E isso dificultou o levantamento de dados, né? Então, bom, não é por acaso, né? Se a gente pensa no contexto histórico, político, a gente entende muito, a gente sabe o que aconteceu com o censo, enfim, né? Não vou entrar nesta seara. Mas isso já nos dá uma noção, né, gente? Isso já vê assim. E aí, a gente está preparado para isso? Não. Os professores não estão preparados para isso. Os cursos de formação de professores, as licenciaturas, não estão preparados para isso. Porque numa escola não trabalham só professores de língua. Aqui deve ter muito professor que trabalha em escola, né? Todos os professores de todos os componentes curriculares, eles precisam ter uma noção de educação bilíngue para, né, ter essa realidade em sala de aula, para saber como lidar com esse estudante, com essa realidade, certo? Bom, então nós vamos falar da translinguagem. E por que, então, que, a meu ver, e eu espero que até o final desta apresentação vocês concordem comigo, se eu for bem-sucedida, ela é a abordagem mais adequada para esses contextos. Não só para esses contextos, para qualquer contexto de educação bilíngue, mas este é o contexto que eu tenho pesquisado e eu tenho evidências sobre isso. Bom, eu acho assim que, para ser coerente com a translinguagem, a melhor maneira da gente explicar um conceito é a gente viver ele, né? A gente sempre precisa de um exemplo. Então, eu acho que a gente ter uma experiência com esse conceito é muito mais efetivo do que eu chegar aqui com uma explicação teórica e dizer, né, citar algum autor e ler uma citação de alguém, que tem várias pessoas, da própria Cláudia, né, que estuda isso também. Mas eu vou fazer vocês sentirem na pele o que é a translinguagem. Então, eu quero que vocês olhem para essas logomarcas, certo? Bom,
vocês veem língua, vocês veem palavras, mas vocês podem ver que o significado ele está muito além do significado da palavra, em todas elas, certo? Ele tem um elemento que faz a gente entender o humor, a graça, né? Então, quando a gente olha para o smile, a gente vê ali a carinha sorrindo, piscando. Quando a gente vê o killed, a gente vê o izinho morto, caiu morto. Né? A selfie, o Fzinho ali tirando uma selfie dele. Né? O rabbit, mesmo que a pessoa não fale inglês, ela vê a imagem do B como um coelhinho ali com 2 orelhas. E o tsunami, o S é uma onda. Mas não para. Então, vocês veem que daí, ó, translinguagem. O que é o trans? É além de. Né? Perpassa, mas é além de. Então, vai além da língua. Certo? Bom, outro exemplo é esse aqui que eu trouxe, que é um texto da Maria Helena Santos, que é da Estadual do Oeste do Paraná, que ela estuda esse movimento chamado portunhol selvagem. Aí agora eu não sei se a Ana conhece, que é um grupo de escritores que escreve em várias línguas, todas juntas, do jeito que eles sabem, a língua que eles sabem. Né? Claro, a gente está falando aqui de línguas nomeadas. Para eles, isso é língua. Né? Então, essa maneira que eles escrevem mistura o português, o espanhol, o guarani e até, às vezes, o inglês. E aqui vocês têm um trecho de uma carta manifesto que esse movimento escreveu para os presidentes do Brasil e do Paraguai em 2008. Mas só para vocês darem uma olhada, né, o que a gente reconhece, a gente consegue entender tudo, praticamente, né? E ali a gente não consegue definir direito que língua é essa, mas é muito familiar para nós, certo? Bom, para a gente entender, então, esse conceito de translinguagem, eu acho que um dos conceitos mais fundamentais é a gente entender o que é repertório. O que é repertório? Né? Então, avança daquela construção lá do Gompers, que criou, né, aquele conceito de repertório, que definia muito assim, o que uma comunidade usa, o repertório de uma comunidade, mas vai muito além disso. Dentro da translinguagem, o conceito de repertório ele também é trans. Né? Ele vai muito além daquilo. Então, de novo, eu vou convidar vocês a sentir o repertório. Quando a gente ouve as pessoas falando línguas diferentes, a gente imagina que, dentro da cabeça dessas pessoas bilíngues, é mais ou menos assim, como se fosse uma grande biblioteca super organizada, né, com cada seção uma língua, tudo etiquetadinho, tudo nas prateleiras, né, organizado e tal, separado ou por língua, ou por tema e tal. Mas, na verdade, dentro da cabeça de uma pessoa bilíngue, o repertório se parece mais com isso aqui. Eu pensei em trazer uma foto do quarto do meu filho, mas eu achei que ele não ia gostar. Então, eu achei na internet que ficava melhor. Né? Então, vocês veem, gente, que é uma grande bagunça. Uma grande bagunça. É uma bagunça, meio assim, a gente é meio acumulador dentro da cabeça da gente. Porque tudo que a gente vive, a gente vai coletando itens, e não são só itens linguísticos. São itens também extralinguísticos, são itens imagéticos, itens afetivos, itens corpóreos, né? Tudo que a gente vai experimentando, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai, então, criando esse nosso repertório, que é único. Cada pessoa tem o seu.
porque, por mais que a gente compartilhe traços, né, de ter experiências semelhantes com algumas pessoas, ninguém tem uma experiência de vida igual ao do outro, certo? Então, isso é fantástico, porque, nesse lugar, não existem países, não existem nações, não existem fronteiras, não existem hierarquias. Nenhum item, nem aquela blusa suja que está embaixo da cama, é menos importante do que um livro que está na prateleira. O que faz os itens serem importantes é o momento da interação. Na hora que eu vou interagir com alguém, eu vou ter um CEO dentro da minha cabeça, alguém, ou uma faxineira, vamos dizer assim, né, que vai escolher os itens rapidamente para eu poder interagir, para eu poder me expressar e para eu também poder construir sentido, construir significado a partir dessa interação. E cada interação que eu tenho vai também fazendo eu acumular mais itens nesse repertório, né? Alguns ficam escondidos, porque eu não uso durante muito tempo, eu acabo esquecendo, mas estão lá. E eles estão comigo o tempo todo, certo? Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que acontece numa aula de inglês? Vocês são brasileiros, falantes de português, resolvem começar a aprender inglês. Vão para a aula, básico, -1. Chegam na aula, a professora diz assim para vocês, não pode falar português aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o português, tirar da cabeça e deixar do lado de fora da sala de aula? Não tem como, gente. O português está sempre com vocês. Todos esse quarto bagunçado, ele é vocês. Ele é vocês. Ele é parte de vocês. Não tem como a gente separar. Então, vocês imaginem crianças imigrantes que chegam num país que fala uma língua diferente, que tem uma cultura diferente, vão para a escola, chegam na escola, a escola tem uma burocracia diferente, tem uma rotina escolar diferente, uma organização escolar diferente, e eles estão acostumados com aquelas práticas deles. E aí eles chegam na escola e ninguém se importa, eles que se virem. Estão no meu país, eles têm que se adaptar. É assim, gente? Num mundo que a gente está vivendo, que cada vez faz menos sentido a gente ficar fazendo um círculo em volta da gente, dizendo esse território é meu, né? Então, eu parto para essa pergunta aqui. Como que a escola pode refletir e integrar as formas de estar no mundo dos estudantes bilíngues? E aí, então, a translinguagem passa de teoria, ou ela é junto uma teoria e uma pedagogia. Certo? Então, nós vamos falar um pouquinho da translinguagem como pedagogia. Não uma metodologia, não uma abordagem, porque ela tem uma natureza freiriana, né? Então, ela é uma pedagogia, certo? Então, ela tem 4 princípios. Todos eles partem digamos assim, da centralidade no sujeito e não na língua. O que isso quer dizer? A translinguagem é as práticas linguísticas das pessoas, sim, mas não a partir da língua, como uma entidade abstrata, separada da existência da pessoa. Ela tem uma perspectiva êmica, ela parte da experiência do sujeito, ele vem inteiro para dentro da sala de aula. Então, o primeiro princípio é apoiar os estudantes enquanto se envolvem e compreendem conteúdos e textos complexos. Segundo, dar oportunidades para desenvolverem práticas linguísticas em contextos acadêmicos ou escolares.
3. Abrir espaço para o bilinguismo e as diferentes formas de conhecimento. Ou seja, eu olho para esse estudante e eu sei que ele já tem conhecimento. Eu não olho para ele com a perspectiva do déficit, pensando, ele não sabe nada sobre o Brasil, ele não sabe nada do português, então ele não sabe nada de nada. Não, esse estudante ele já chega com conhecimento. E, muitas vezes, um conhecimento também escolar. E ele tem um conhecimento linguístico. Né? A gente não pode ignorar que ele já tem um conhecimento linguístico. Ele já tem um repertório. Porque ele não nasceu agora. Ele já nasceu, por menor que seja. Já nasceu há algum tempo. E o último ali, apoiar o desenvolvimento socioemocional e as identidades bilíngues. Então, a translinguagem como pedagogia, ela pensa que ela está educando pessoas bilíngues e não pessoas monolíngues em 2 línguas. Ela não vai chegar e dizer, tu não pode falar português. Não, ela vai deixar tu usar todo o teu repertório para tu fazer sentido no mundo. E, gente, pasmem, funciona. Não vai implodir o mundo se vocês deixarem, porque eles já fazem isso na aula. Tá? Vocês podem até chegar na aula, né, no bilíngue, lá e dizer assim, não pode falar português. Aí todo mundo... Aí a professora vira de costas. O que vocês acham que acontece? Eu não sei quem é que conta, se sou eu ou sou a Cláudia que conta para vocês. O que acontece? Bom... Todos esses princípios, a Ofélia Garcia chama de corriente. Ela usa a palavra em espanhol e eu mantive, eu translinguei e mantive. Corriente como a correnteza de um rio mesmo. Por quê? Porque ela vai acompanhando as práticas linguísticas fluídas dentro da sala de aula. Se a gente deixa a aula livre, eles se soltam, eles se sentem confiantes. E eles, então, fluem, que nem um rio, que nem uma correnteza. E, às vezes, bate numa margem, às vezes, a água bate na outra margem, às vezes, encontra uma pedra no caminho, aí dá a volta, e assim vai. E essa corrente ela tem 3 vertentes, que eu também mantive em inglês, que é assim que a Ofélia, a Susan Johnson e a Kate Seltzer definem. O stance é a postura, a filosofia, a crença, a atitude do professor. Quando ele está na sala de aula, ele olha para esse estudante e ele olha não pelo déficit, mas pelo potencial. Ele enxerga não uma pessoa que não tem conhecimento, mas uma pessoa que já trouxe conhecimento e que vai ampliar este conhecimento. Ele já tem um repertório, e o repertório dele está ampliando. Então, ele não vê como aprendiz, ele vê como bilíngue emergente. Olha como, quando a gente muda a descrição, já muda toda a maneira como a gente vê. Em vez de olhar um aprendiz é aquele que não sabe, está aprendendo. Mas um bilíngue emergente é uma pessoa que está surgindo como bilíngue. Esse é o termo que a gente usa. O design e o shift, que eu já vou explicar, eles dependem todos do stance. Porque, a partir do momento que eu tenho esse stance, eu vou saber planejar a ação pedagógica pensando nisso. Os materiais que eu vou escolher, os textos que eu vou trazer para a aula, a maneira como eu vou conduzir a aula, as tarefas que eu vou construir, elas vão todas ser coerentes com esse meu stance. E o shift é aquilo que a gente faz na aula, é aquele momento a momento que a gente improvisa, quando a gente está aplicando o nosso plano de aula, mas aí a gente está prestando atenção nas práticas linguísticas que estão acontecendo na sala de aula e a gente, então, modifica, a gente ajusta, adapta para que os alunos se sintam em casa. Ou seja, tudo isso faz com que
a gente torne a escola mais parecida com esse estudante imigrante ou esse estudante que está se tornando bilíngue. Em vez de ser um ambiente hostil, diferente, não. A gente vai fazer que aquilo ali é uma extensão da casa dele, em um lugar onde ele está seguro, ele se sente seguro para ele ampliar o repertório e poder fazer as coisas que ele faz na comunidade dele, com as práticas linguísticas que ele já tem, com outras práticas linguísticas em outras comunidades. Que essa é a função da escola, gente. Isso acontece, inclusive, na língua portuguesa. Quando a gente entra na escola, a gente tem um repertório. Chega na escola, a gente tem regras, tem que seguir. E assim vai, né? Bom, eu vou, então, partir dessa pergunta, que, quando a gente começou a estudar sobre isso, a gente pensou, puxa, a gente lê muito texto sobre translinguagem, educação de imigrantes ou educação bilíngue nos Estados Unidos, na Europa, até na Nova Zelândia, né? Até na Ásia. Mas e no Brasil? Quem é que está falando sobre isso, além de mim, da Cláudia, né? Então, a gente fez uma revisão bibliográfica, seguindo uma metassíntese qualitativa, né? Eu não vou me ater muito nos detalhes da metassíntese por causa do tempo, mas a pergunta que a gente partiu foi essa: qual o papel da translinguagem na formação de professores voltada para a educação de estudantes imigrantes no Brasil? Bom, os critérios de inclusão que a gente usou foram esses. Os textos tinham que estar disponíveis no Google Acadêmico, ou no portal de teses e dissertações da CAPES, ou nos repositórios das universidades ou das revistas em que elas tinham sido encontradas. As publicações tinham que ser entre 2014 e 2024, poderiam estar em inglês ou português, e o locus de pesquisa tinha que ser escolas brasileiras. Mesmo que tivesse em outra língua, tinha que ser em escola brasileira. E aí a gente usou como palavras de busca, palavras-chave, translinguagem, educação de imigrantes, formação de professores. E o texto tinha que tratar de formação de professores ou práticas pedagógicas bilíngues e translinguagem. Sempre tinha que ter a translinguagem. E a metodologia, né, que os estudos traziam tinha que ser ou etnografia, ou observação participante, ou pesquisação, ou estudo de caso, ou relato de prática pedagógica. Bom, nós achamos 21 textos. Desses 21, só 14 atendiam os critérios de seleção. Quando a gente fez uma análise mais minuciosa, muitos tratavam muito superficialmente sobre a translinguagem, então acabaram ficando 4 textos só, que são esses aqui. Certo? Sendo que o último deles, de Menezes, é a tese de doutorado de uma orientanda minha, que foi co-orientada pela minha colega Simone Sarmento aqui. Então, foi um trabalho que a gente orientou, que é de Boa Vista, Roraima, que recebe muito imigrante da Venezuela. Os outros 3 são todos do Mato Grosso do Sul, de escolas do Mato Grosso do Sul, né? Na fronteira, muitas vezes, ali, Brasil-Bolívia, né? Então, para vocês verem como não tem muita coisa sendo produzida, né? Os textos que falam de imigração, de educação de imigrantes no Brasil, estão muito ligados a PLAC, PLA, PLE, né? Português como língua adicional, português como língua, mas não nessa perspectiva da formação de todos os professores, de todos os componentes curriculares, porque todos eles na escola precisam ter essas técnicas, né? Bom, todos esses textos trazem isso em comum. Eles dão importância, né, para as práticas translíngues na educação. Todos eles promovem a justiça social através de uso de todo o repertório linguístico dos estudantes. Todos promovem uma construção colaborativa de conhecimento entre alunos e professores. Todos facilitam a igualdade de oportunidades de aprendizagem. E, por último, todos contribuem para a formação de professores em contextos bilíngues de formação. Quanto tempo eu ainda tenho, Cláudia?
Ah, dá tempo. Tá, eu acho que dá tempo. Vamos lá. Bom, gente, então eu vou trazer agora, né, eu falei da pesquisa dos outros, eu vou falar da pesquisa do meu grupo. Quem quiser acessar o Instagram do projeto, está ali o QR Code, né? Esse, então, é o projeto Translinguar. Vou explicar um pouquinho do que se trata. Ele é uma parceria, tá, entre os pesquisadores da URGS, coordenados por mim, tenho orientandos, tenho professores de escola também, que acabaram se juntando no projeto, e a equipe diretiva da Escola das Pontes. Óbvio que esse nome é um nome fictício, né? Essa escola é uma escola municipal de Porto Alegre, tá? Da rede municipal de Porto Alegre. Os objetivos do projeto... É um projeto de extensão, mas a gente também faz pesquisa do projeto de extensão, né? O projeto de extensão é o cenário do nosso projeto de pesquisa. Então, os objetivos do projeto são: projeto de extensão, promover a colaboração entre educadores e pesquisadores da URGS, facilitar diálogos para a formação contínua dos professores, discutir textos relevantes para a educação linguística de imigrantes, incentivar compartilhamento de práticas pedagógicas, criar conteúdos interdisciplinares ou transdisciplinares e conduzir estudos alinhados a essa perspectiva. A finalidade principal do projeto de extensão é justamente apresentar os conceitos e as práticas da translinguagem ao corpo docente da escola através... Opa, o que eu fiz ali? Através da pesquisa formação crítica colaborativa. Só quando a gente lê que a gente vê que a gente escreveu errado. Bom, a metodologia de pesquisa crítica colaborativa foi a nossa escolha por várias razões. Primeiro, porque ela é centrada na praxis, né, e na construção conjunta de conhecimento. Então, ela reflete sobre a prática, né? Ela promove investigações colaborativas entre pesquisadores e docentes para transformar a prática pedagógica, né? Porque tem muitas metodologias que separam a formação da pesquisa, e aí, como a gente tem assim esse viés freiriano, né, a gente junta a formação com a pesquisa. Então, todo mundo é pesquisador e todo mundo é formador. Não só os pesquisadores. Claro, a gente aqui para distinguir quem é a equipe da URGS, mas a gente tem alguns professores que se juntaram ao projeto de pesquisa. Eu tenho 2 capítulos de livros que vão sair com a coautoria de professores da escola. Inclusive, tem 2 que vão aparecer aqui nos dados, e eu mantive o nome real deles, porque eles são coautores, certo? Bom, o que mais? Ela facilita a reflexão crítica sobre teorias e práticas educacionais, provoca transformações através da reconstrução da prática escolar, revelando contradições e dimensões, e atua como elemento propulsor para a formação continuada reflexiva. Bom, o locus de pesquisa, então, como eu falei, é a Escola das Pontes, né? E por que a Escola das Pontes? Porque ela é a escola que mais recebe imigrantes no município de Porto Alegre, né? Assim, a escola, para ter uma ideia, no censo escolar de 2020, de novo, ela tinha 10% de todos os imigrantes em escolas na cidade, certo? Bom, os momentos de formação colaborativa, a pesquisa tem, na verdade, como cenário esses momentos de formação, e o objetivo da pesquisa é compreender e descrever a construção colaborativa de conhecimento sobre a teoria, pedagogia e prática da translinguagem entre pesquisadores da URGS e professores da Escola das Pontes. Os procedimentos metodológicos são questionários, observação participante, análise documental. Neste recorte que eu vou apresentar agora para vocês, as perguntas que nós partimos foram essas: como o corpo docente se relaciona com aspectos teóricos e pedagógicos da translinguagem durante um encontro de formação?
e os aspectos da pedagogia translingüe emergem nos relatos dos professores no encontro de formação? Se sim, de que forma? Bom, nós fizemos a geração de dados aqui, foi no dia 11 de março do ano passado, tinha 20 professores de vários conteúdos curriculares e 3 pesquisadores e 5 pesquisadores da URGS, né? O objetivo do encontro era, então, sensibilizar o corpo docente para os desafios enfrentados por estudantes imigrantes e discutir conceitos-chave da teoria e pedagogia da translinguagem, que eu apresentei para vocês agora, que é o repertório, corriente, stance, design e shift. Então, para isso, nós fizemos uma dinâmica chamada como passeio pela galeria. A gente coloca cartazes em volta da sala, e em cada cartaz a gente coloca uma pergunta. E as perguntas eram essas. O que você entende por, né, cada um dos conceitos? A gente distribui canetas e os professores, então, vão circulando e escrevendo o que eles pensam sobre aquilo. Bom, depois disso, então, eles sentam e a gente vai retomando as respostas e vão surgindo as reflexões e os debates. Então, nesse meio, então, nessa reflexão, então, surgiu o depoimento da Alice, que é uma das coautoras. Isso, na verdade, é o conteúdo de um capítulo que deve sair em breve. A Alice, então, ela é professora de língua inglesa e portuguesa da escola. Ela está há 20 anos na docência, na escola pública, e ela está há 2 anos, estava, né, na hora desse encontro, atuando na Escola das Pontes. Hoje em dia, ela é orientadora educacional da escola. E aí, o que ela diz? Ela diz isso aqui, ó. Eu fui fazer as fotografias de alguns alunos na sala de aula, e tinha 2 alunas que recentemente chegaram na escola do Haiti. Acho que mais ou menos 1 mês que estão aqui. E aí fui fazer a foto chamando eles unitariamente. Daqui a pouco chegou uma das meninas que eu lembrei e falei, bonjour, ça va? E ela abriu os olhos, brilhou os olhos. Ela esperava que eu fosse falar mais. Ela se sentiu acolhida, né? E o meu francês ainda está... Então, não consegui continuar a conversa com ela. Mas ela se sentiu acolhida só em eu ter dito bom dia, tudo bem. Elas tiraram a foto e tudo mais, mas isso realmente eles vivem aqui há pouco tempo. É uma angústia também dos professores, como trabalhar, como chegar, como instruir, como dar comandos básicos. Bom, o que a gente vê, então, nesse depoimento da Alice? Primeira coisa é a inclusão e acolhimento, né? Uma simples saudação em francês, uma coisa muito simples, né? Uma bobagem para a gente que significou tudo para as meninas, né? Então, isso mostra a valorização do repertório desses estudantes. O stance, como é que ela enxerga esses estudantes. Depois, a preocupação, ela é orientadora educacional, então, a preocupação com os professores também, né? Angústia com diversidade linguística, busca por estratégias integradoras. Depois, essa prática linguística do shift, a flexibilidade na comunicação, né, que está promovendo o conforto dos alunos. Então, ela viu que elas eram do Haiti. Vou cumprimentá-las em francês. Né? Mesmo que elas nem falem, eles não gostam muito de falar francês, os haitianos. Né? Não sei se alguém aqui trabalha com haitiano, eles preferem usar o crioulo haitiano, porque é uma posição até meio política deles. Mas, assim, o fato da professora estar se esforçando e trazendo uma coisa do repertório deles, né, já fez toda a diferença. E o engajamento em atividades, né, o estímulo ao engajamento, a importância de ambientes seguros, né, que Menezes fala, né, a professora que ela estuda diz que todos tenham vez e voz. Né? Bom, o Igor é o outro professor que também é coautor. Ele é professor de geografia. Ele já tem menos experiência, tem 3 anos de experiência na docência, e estava só há 7 meses na escola, na época da geração de dados, desse encontro. Então, ele traz isso aqui. Ó.
eu percebo que os alunos imigrantes têm muita facilidade ou têm uma preocupação maior ao usar exemplos relativos a países com os quais eles têm uma relação mais íntima do que a gente. Por exemplo, usam muito como exemplo França, Bélgica, porque são países que falam francês e têm uma proximidade, nem que seja histórica só, né? Talvez eles se sintam mais seguros em utilizar, aí não dá para entender. Quando, por exemplo, eu peço para eles darem um exemplo sobre a América, eles sempre se referem à América Central, diferente dos nossos alunos, que se referem à América do Sul, geralmente aos países da América do Sul. Isso é interessante, né? Então, aqui a gente vê a abordagem do Igor, que ele foge daquela abordagem tradicional de ele ficar ali dando todo o conteúdo, e ele considera ativamente os conhecimentos prévios desses alunos, a realidade deles, o repertório deles, né? Ele é sensível a essas preferências dos alunos, né, por exemplos que reflitam a sua própria experiência cultural e linguística. E ele percebe como essas perspectivas desses alunos influenciam as interações em sala de aula e a compreensão do mundo, porque, claro, faz muito mais sentido para eles, né, do que falar de um país que eles não têm nenhum tipo de relação. Falar da Argentina, para quem vem do Haiti, né? Bom, aí ele continua, tá? A última fala que eu trouxe hoje, então o Igor de novo diz assim: então, uma das ideias que eu estou tentando trazer é usar mais a América Central do que a América do Sul para fazer essa relação com os alunos. Porque eu percebo que sempre nos exemplos citam a República Dominicana, citam a Jamaica. Nossos alunos brasileiros citam a Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, é interessante que a linguagem deles se expressa nesses países que eles conhecem mais. Isso atravessa a aula e tudo. Então, é interessante usar essa proximidade deles na aula, né? Eles aprendem com mais facilidade com esses exemplos da realidade que eles vivenciaram antes, né? Bom, gente, aqui, então, a gente vê a valorização e integração dos conhecimentos prévios dos alunos. Quer dizer, ele não só percebeu, como ele também começou a propositadamente trazer coisas que tinham relação com esses alunos. Isso se chama design translingüe, né? Trazer coisas que são culturalmente relevantes para esses estudantes. O uso da América Central, né, para conectar as experiências dos alunos, o reconhecimento dos saberes dos estudantes imigrantes e dos brasileiros também, né, e a incorporação do repertório diversificado dos alunos para promover equidade e aprendizagem. Bom, então, qual é a conclusão que a gente vê? O impacto da translinguagem na formação dos professores dentro, né, no âmbito do projeto Translinguar. Ele promove, a gente viu, assim, que, claro, isso foi só uma amostrinha, né? A gente tem muito mais dados para analisar, mas ele promove a justiça social e a inclusão, né, que é um recurso fundamental para acolher e construir significados e afetos. Ele facilita a inclusão de estudantes imigrantes e recentes, né, se a gente adota a translinguagem. Os benefícios educacionais vão desde a promoção da igualdade de oportunidades de aprendizagem, ao apoio às identidades bilíngues e ao desenvolvimento socioemocional. Quer dizer, mesmo que a escola não seja bilíngue, e mesmo que esse professor não compartilhe do mesmo repertório que os alunos, ainda assim é possível fazer uma educação significativa, né? Construir com esses alunos um aprendizado significativo para eles. A necessidade de pesquisa adicional, vocês viram que a gente achou só 4 estudos no Brasil inteiro nos últimos 10 anos, né? Então, a gente precisa produzir mais, a gente precisa pesquisar mais, a gente precisa usar mais essa abordagem.
E aí, por último, aqui, as experiências na Escola das Pontes, né? Então, a implementação da translinguagem, a gente vê a incorporação dos princípios da translinguagem na prática pedagógica. Isso foi interessante porque eles tinham lido um texto para esse encontro, mas o que acontece muitas vezes quando a gente fala é assim, gente, isso é libertador. Quando eles começam a entrar em contato com a teoria, com a pedagogia, porque eu já fazia isso, então eu estou certa, então eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada errado, né? Porque a gente tem aquela culpa, nossa, eu não posso deixar eles falarem espanhol, eles têm que aprender português, eu não posso deixar eles falarem... Mas, gente, não, né? O que mais? Uma abordagem inclusiva e centrada no aluno, como eu falei para vocês, a valorização da diversidade linguística, estratégias para lidar com a diversidade linguística na sala de aula, o compromisso com a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes e essa criação, né, essa nurturing, que a gente fala em inglês, né, a gente alimentar esse ambiente de aprendizagem inclusivo, né, que promove e envolve o sucesso de todos, né? Bom, essa foi a minha apresentação, essas são as minhas referências, e eu vou aproveitar só para fazer uma propaganda. Eu não vou sortear livro, porque o meu livro, e a Cláudia tem um capítulo nele, é de graça. Vocês podem baixar pelo QR Code. Ele foi lançado semana passada, tem capítulo da Ofélia Garcia, tem um capítulo meu com a Menezes também, e mais uma orientadora, tem um capítulo da Cláudia com um colega nosso, o Ruberval Maciel, e tem também um capítulo de pesquisadores da Grécia, do Havaí e dos Estados Unidos, né? E também da professora Michele Eucadre, da UEL, e da professora Antonieta Megali, aqui de São Paulo. E é isso, gente. Obrigada por terem me escutado. Muito obrigada, Ana Maria, por compartilhar suas experiências, repertórios, vivências, né, junto à escola e com os professores. Acho que são assim, experiências muito potentes para nos fazerem refletir bastante sobre como a gente vivencia tudo isso dentro, fora da escola, dentro, fora da academia. Então, agradeço. Acho que também uma fala potente para instigar, né, perguntas, reflexões, e aí abro a palavra a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigada. Boa tarde. Me escutam bem? Oi, agora sim. Muito obrigada, primeiramente, por poder trazer tudo isso. Foi uma honra te assistir, ouvir vocês. E eu sou a Pietra, da PUC Rio Grande do Sul, e fui professora de português para migrantes por 6 anos, pessoas de 15 países, com muitas línguas maternas. E, naquele contexto, tinham famílias inteiras. Então, iam os pais, os filhos, os sobrinhos, os tios juntos assistirem às aulas. E o desafio, então, do português justamente como língua de acolhimento. E eu queria, antes de trazer minha pergunta, introduzir ela com um contexto de uma aula, entre tantas outras que quem trabalha com português, língua de acolhimento, tem para trazer. Uma vez, um aluno adolescente, naquele período entre os 13 e 14 anos, que no verão dá tchau e ama, e no outro ano já... Quem tu é? Né? Não sei. E ele veio para mim um dia, professora, por que tu fala? Eu até anotei que eu tinha posto um exemplo. Se a gente fizer isso, e ele dizia, por que tu fala gente? Ele, venezuelano. Ele dizia, la gente são as pessoas, não sou eu, não somos nós outros. E eu dizia, bem, a gente aqui tem esse sentido de nós e de unidade, enfim.
E a gente estava num projeto chamado Laços, em que eles trabalhavam com mini-contos e podiam expor o sentido de laços afetivos em mini-contos no final do semestre. Abrir esse debate sobre o la gente e a gente no meio da aula foi interessante, porque 5 meses se passaram e no fim do semestre o desafio dos mini-contos era: que laços afetivos vocês tiveram? E eles faziam laços com materiais também físicos. E a desse menino era: la gente abraça a gente. E eu fico emocionada, desculpa. Mas são tantas coisas, né? E foi um detalhe de uma aula que meses depois surgiu e eu tinha esquecido. E quando eu vi o mini-conto, eu me lembrei. E ele não tinha esquecido naqueles 5 meses. Então, eu fico pensando, naquele ambiente, eu estava sendo professora planejando aulas para esse contexto de migrantes que vêm. Mas muitos migrantes vêm para a educação básica, para professores que tinham planejado aulas de português língua materna. E seguindo as aulas, enfim, como eles mesmos aprenderam na escola. E os alunos menores vinham: prof, não deixa a gente falar em aula espanhol, ou eu não sei tal coisa, eu não quero mais falar na escola, eu só quero falar aqui. E a minha pergunta é, assim como em muitas mesas a gente acaba pensando isso, nós debatemos isso na universidade, mas debatemos na universidade sobre a educação básica. De que maneira a gente pode tentar essa aproximação com esses professores de maneira eficaz, nessa perspectiva freiriana de por que eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço, sem que a gente também chegue dizendo: não, o que nós fazemos é isso e é assim que tem que ser, né? De uma forma acolhedora também para os professores. É isso, obrigada. Pietra, né? Tudo bom. Tu é orientanda da Cris? Da Cláudia. Ai, que legal, olha só. Então, é porque como ela falou que ela trabalha com português, eu achei que era da Cris, não? Ai, que legal, que bacana. Então, tá. Então, eu acho, Pietra, que tu fizeste uma pergunta muito importante, né? E isso é uma das coisas assim que as pessoas me perguntam: tá, mas como é que foi a tua inserção na escola, né? Na verdade, os professores estavam desesperados. E eles estavam agindo totalmente na intuição. E uma ex-orientanda da Simone, que falou, disse: olha, né, quem sabe tu não vai lá falar com a gente, ver, falar. Eu fui visitar a escola e falei com a vice-diretora até. A diretora não estava na escola, eu falei com a vice, falei com alguns professores e comecei a perguntar: o que vocês acham? Todo mundo super, visitei assim vários, falei com professores, assim. E o meu projeto, ele foi um projeto assim com muita humildade, assim, né? Porque eu me coloquei assim: olha, claro que eu escrevi em texto acadêmico, senão não seria certo, mas era mais ou menos assim: olha, a gente quer entender como é que isso está acontecendo na escola de vocês. Em contrapartida, o que a gente pode fazer é mostrar para vocês o que pessoas que já estão enfrentando essa realidade há muito tempo estão fazendo. E aí a gente olha para essas pessoas e vê o que nos serve, o que não serve, o que a gente pode adaptar, e a gente pode trabalhar juntos nisso. A gente pode pensar juntos. Então, eu nunca cheguei, nem eu e nem o meu grupo, nunca chegou: olha, o negócio é o seguinte, a gente é da universidade, a gente sabe tudo e a gente vai chegar aqui e vai dizer para vocês como é que vocês têm que fazer o trabalho de vocês. Gente, não! Como é que eu vou dizer isso para um professor? Nem eu sei como é que ele faz aquele trabalho. Claro que eu sei, eu estou brincando, mas, gente, é super complicado, né? A gente sabe o que é ser professor de escola pública no Brasil. Né? Ser professor já é complicado, de escola pública, numa escola da periferia. A escola fica realmente num lugar assim bem complicado, fica no meio ali, ó, do tráfico. Tem boca de droga, de venda de droga, tem filho de traficante que frequenta a escola, entende? Mas a gente tem que ir aonde eles estão. A gente tem que ir onde os professores estão precisando da gente, né? E aí a gente foi estabelecendo uma relação com a escola. E
principalmente com a direção, com a equipe diretiva. A diretora amou o projeto de cara. Ela mesma usou a palavra potente para descrever o projeto. Ela é uma pessoa super progressista, maravilhosa, assim, eu amo ela, mas assim, é só por isso, gente, porque quem é professor sabe que a direção faz toda a diferença na escola. Se a gente tem uma direção que é aberta, que quer, nossa, faz toda a diferença. E aí mudou, inclusive, o orientador pedagógico da escola, o coordenador, e ele também super abraçou. Então, foi assim que a gente se inseriu. E, assim, claro que não é unânime, né? Tem muito professor que não quer, porque a gente entende, trabalha 80 horas por semana, chega lá, não, né? É complicado. Mas a gente tem muitos professores que realmente se apaixonaram pelo projeto e que, inclusive, entraram e começaram a participar de alguns encontros na medida do possível. A gente começou a convidar para publicar junto. Eles começaram a curtir, porque começou, né? Olha, que legal, né? Então, não te preocupa, a gente escreve, porque eles ficam morrendo de medo. A gente escreve, dá o manuscrito, tu vê se está de acordo, se tu quer mudar alguma coisa. E deu super certo, assim. Eles estão curtindo serem coautores e tal. É isso que aconteceu. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de te parabenizar pela fala. Foi um prazer poder te ouvir. E a minha pergunta é a seguinte: sobre o ponto de vista da translinguagem, como você mencionou no início da sua fala, há um afastamento assim da figura do falante nativo como um objetivo, como um ponto de chegada, justamente por essa noção de construir um repertório multissemiótico e não um bilinguismo aditivo, como você mencionou. E eu queria saber quais seriam, por exemplo, dentro da prática em sala de aula, quais seriam as implicações, por exemplo, na concepção de erro. Porque, por exemplo, quando a gente está avaliando o aluno, em especial em relação à competência oral, geralmente o que se espera do aluno é uma competência oral que se assemelha à do falante nativo. Mas, a partir da perspectiva da translinguagem, eu imagino que vai haver um deslocamento tanto em relação a essa avaliação e também na própria noção de erro, até de um ponto de vista estrutural mesmo, e linguístico. Aí eu queria saber qual seria essa transformação exatamente e como poderia ser implementado em sala de aula. Bom, eu tive uma experiência, né, logo que eu voltei do meu pós-doutorado, eu peguei uma disciplina na graduação de inglês 2. E foi a primeira vez, assim, porque antigamente eles faziam uma coisa horrível, né, Simone, que eles separavam assim quem já sabia, a PUC fazia isso também. Quem já sabia inglês, então era aconselhado a começar no inglês 1. Então, faziam uma prova de nivelamento, ainda fazem, só que a prova de nivelamento não é para excluir, é realmente botar a pessoa no... que ainda, né, enfim, mas eu não vou entrar nisso. E aí foi o primeiro ano que começaram a perceber que aquilo era uma coisa horrivelmente exclusória, então passaram a... Não, todos os alunos, não importa se eles têm ou não experiência com inglês, eles vão desde o inglês 1 já, né? E aí eu peguei uma turma, olha, é um desafio, a gente sabe muito bem, né? Era uma turma de 37 alunos, tinha uns que eram super fluentes, que já tinham morado fora, inclusive, e outros que tinham estudado em escola pública. Não que isso tenha alguma coisa, porque eu tenho orientando que estudou a vida inteira em escola pública e já entrou e aprendeu tudo com game, e falava super bem. Mas tinha uns que não tinham realmente nada de repertório no inglês. Eu fiz toda uma revolução. Eu fiz um contrato com os alunos, eu tive uma DR com eles, eu sentei e conversei. Olha, gente, o negócio é o seguinte, nós temos essa situação. E eu quero que todo mundo trabalhe junto comigo. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou organizar, eu vou dar uma olhada, assim, como é que é o repertório, eu vou conhecer o repertório de vocês, eu dei uma tarefa e disse, vocês respondam do jeito que vocês quiserem, porque eu quero saber não só o que vocês sabem fazer em inglês, mas também eu quero saber o que vocês entendem em inglês. Então, se vocês não conseguirem expressar em inglês, vocês podem expressar em português o que o texto está dizendo.
Era uma tarefa de compreensão leitora, que eles tinham que escrever uma resposta, né, e tinham que relacionar com a realidade deles. Era uma tarefa bem crítica, assim. E aí, eu tinha monitor, na época eu tinha os ETAs da Fulbright, que estavam me ajudando também, e casualmente todos eram latinos, isso é legal, assim, né, os Fulbrighters eram todos latinos, então eles tinham essa experiência de estar na escola e ser meio... E aí eu fiz uma combinação com os alunos. Eu disse, olha aqui, ó, toda aula eu vou organizar os grupos. Vocês vão sentar num grupo, vão voltar lá para o jardim e vão sentar em grupo. E as tarefas vão ser todas feitas colaborativamente. E vocês vão sentar em grupos, mas não vai ser o mesmo grupo. Cada aula vai ser um grupo diferente e vocês não vão sentar com os amiguinhos de vocês. Vocês vão sentar, às vezes, com um amiguinho, mas às vezes não. Às vezes vocês vão sentar com um outro colega. E eu vou ter os critérios. E quem sabe mais não vai ficar se exibindo para quem sabe menos. Todo mundo vai ajudar. Todo mundo pega, ninguém solta a mão de ninguém. E todo mundo vai ajudar os colegas para eles ampliarem o repertório deles. Bom, no começo eles acharam estranho, mas aí eles mesmos já começaram a dizer assim, começavam a dizer, prof, mas de novo, eu já sentei com fulano na aula passada, porque às vezes óbvio, né, que eu então me ajudem, gente, me ajudem. Eles mesmos já se organizavam, eles fizeram amizade com toda a turma, todo mundo aprendeu, eles tinham que fazer uma apresentação no meio do semestre, que era o tema da disciplina era Brazil in the eyes of the other, o Brasil nos olhos dos outros, que era questões de cultura, estereótipos e tal. E eles fizeram uma apresentação de um livro, de um capítulo de um livro, daquele livrinho da Claire Cramsh, que é Language and Culture. E cada grupo tinha que apresentar um capítulo e trazer outros elementos para ilustrar. E eles fizeram a apresentação toda em inglês. E eles desabrocharem no inglês. E aí, na segunda parte, eles também fizeram um projeto lindo com o pessoal do PPE, os estrangeiros que eles tinham que entrevistar sobre estereótipos e não sei o quê, e apresentaram depois para o pessoal do PPE. E aí eu fiz um feedback, um questionário de autoavaliação para eles me darem o feedback. E eles todos dizem a mesma coisa, assim, que eles nunca viram as práticas linguísticas deles desenvolver tanto como naquele semestre, que eles se sentiam gratos a mim, né? E aí, por questões de comitê de ética, eu não publiquei isso, porque daí eu tinha que fazer projeto, aí tinha que levar não sei quanto tempo em comitê de ética, é o tipo da coisa que a gente estava falando sobre publicação. Mas eu tenho esses dados lá e deu super certo. Então, a gente tem que pensar fora da colonialidade, entendeu? Tem que pensar em maneiras outras, porque se a gente, como diz a Catherine Walsh, se a gente pensa em outras maneiras, a gente vai cair numa alternativa colonizada também. Então, a gente tem que pensar de outro jeito, tem que bagunçar mesmo, entende? E é isso. Então, eu acho que é uma construção conjunta. E não adianta ficar corrigindo. Não vai adiantar. Tem um texto que a gente dá muito para os alunos do estágio, que é do Truscott, né? Que é What's Wrong with Oral Grammar Correction, Grammar Oral Correction, que ele fala justamente isso. É um texto antigo até. Ele diz assim, como é que a gente vai garantir que realmente eu estou corrigindo certo? Como é que eu vou garantir que eu corrigindo esse aluno, ele realmente vai parar de cometer o erro? A correção tem que vir de dentro dele, tem que perceber sozinho isso. Não adianta eu ficar dizendo para ele. E ele está mais preocupado em se expressar do que... né? Então, tem estratégias de reescrita. Se eles vão fazer a apresentação, eles têm que treinar, têm que receber feedback dos próprios colegas e sempre montando um ambiente seguro, safe environment para eles, né? Para eles se sentirem à vontade com os colegas, não se sentirem ameaçados, intimidados, porque os colegas sabem mais do que eles. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Tá, o tempo já está. A gente tem... Quanto tempo?
Eu tenho uma pergunta sobre... queria saber se você chegou a entrar em contato com professores nessa escola que são do ciclo de alfabetização, ou não sei se essa escola tem de Fundamental 1, mas como que esses professores encaram a chegada das crianças migrantes e com a alfabetização também, se tem alguma observação sobre isso, porque eu estou fazendo pesquisa sobre isso também. Obrigada pela pergunta. Sim, a escola vai desde da educação infantil até o 9º ano. Fundamental, educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Eu tive um problema porque, assim, a gente não imaginava, quando a escola abriu para a gente fazer as formações, que todo o corpo docente ia participar das formações. E aí, quando a gente chegou, esse foi o primeiro encontro presencial, porque o primeiro tinha sido ainda meio fim de pandemia, a gente fez online, né? E a gente ficou assim, gente, porque tinha 20, eu falei só desses 20, mas ela dividiu em 2 grupos, eram 40, na verdade, 20 e 20. E aí eu fiquei muito tempo tendo que fazer a formação para todos os professores. E aí eu fazia uma coisa meio geral. E aí os professores dos primeiros anos começaram a meio que reclamar. E uma das professoras, que era muito assim determinada, ela me mandou uma mensagem me falando, mandou um áudio imenso falando, e eu, gente, nunca imaginei. Aí eu disse, não, gente, nós vamos ter que dar um jeito de separar. Nós vamos ter que pegar assim por ciclos, né? Não sei se aqui vocês têm também o ciclo, né? Isso. Então, eu fico com o ciclo 1, e aí eu chamei uma pessoa que é membro do grupo, uma professora que trabalha numa escola que é bilíngue e que é também pedagoga e trabalha com alfabetização, com biletramento, na verdade. E aí eu disse, não, tu me ajuda, Bruna, e nós vamos juntas. Aí a gente foi lá, olhou estratégias e tal, e eu fiz uma formação, inclusive, isso é uma coisa que eu vou ter que escrever daqui a pouco, mas eu não tive jeito ainda, de tempo de chegar lá. Mas elas adoraram, porque elas se deram conta assim, que, na verdade, tem que partir pelo... É mais simples do que a gente imagina. Porque, na verdade, a gente fica impondo regras com norma culta, com falante nativo, e a gente vai se colocando numa armadilha que a gente fica preso e não consegue usar outras coisas. E a translinguagem, ela te dá a liberdade de tu usar tudo que, né, tudo que tiver ao teu alcance para que esse aluno aprenda. O que importa é o aluno, eu não vou, né? A Valquíria que tem a brincadeira aquela, né, de joga o bebê fora e fica com a mamadeira, né? A Valquíria Montemor, que eu sempre guardo, eu falo essa metáfora que ela diz. Não, a gente fica com o bebê e troca a mamadeira, se não está dando certo aquela mamadeira, né? Então, assim, é sempre partindo do repertório, é associar o som das palavras em espanhol ou em crioulo haitiano e o português, ou a própria escrita, fazer isso em qualquer etapa da educação, fazer exercícios de análise contrastiva mesmo, trazer de volta a análise contrastiva, mas com outro propósito agora, para desenvolver o bilinguismo. Porque a gente, como bilíngue, faz isso o tempo todo. A gente fica dizendo, como é que eu diria isso em inglês? Ou a gente tem uma coisa em inglês, mas como é que eu diria isso em português? Tem, inclusive, um perfil no Instagram, que eu sei que vocês já viram, que é um rapaz americano, bem fortão, alemão, como é que é? Spencer, sabe? Vocês conhecem? Gente, sigam ele, porque ele passa o tempo inteiro fazendo esse exercício de ser bilíngue. Ele pega assim, expressões idiomáticas do português e diz assim, olha, como é que eu ia traduzir isso para um amigo meu americano? Eu ia dizer isso. Ou tem coisas que não tem, que eu adoro no português, porque não tem, ou ao contrário, entende? E a gente tem que explorar isso na sala de aula, não importa a idade, ainda mais quando eles são pequenininhos, que tem que ser lúdico, tem que ser com a brincadeira. É muito legal fazer rima, trabalhar com trava-línguas, com coisas, e usar as línguas, às vezes misturar, sabe? Não precisa se preocupar, gente, eles vão saber direitinho quando usar uma coisa e quando usar outra. Eles já sabem desde bebês. Quem é mãe aqui sabe que a gente sai para trabalhar.
e deixa eles com a avó ou com a cuidadora, né, e tal, e aí quando eles estão super felizes, brincando, distraídos, quando a gente botou o pé dentro de casa, olham para ti, já... eles já mudam completamente a linguagem. Então, desde pequenininhos, eles já sabem o que eles têm que fazer, como que eles têm que falar e com quem, né? É isso. Bom. Alô? Pronto. Bom, então, muito obrigada pela também atenção, né, engajamento de todas as pessoas aqui. Eu acho que, com essa fala potente, o que também fica para mim, que é muito translingüe, né, é assim, o pensamento é que visão de mundo, que noção de língua, que entendimento de conhecimento, qual verdade nós estamos aí ajudando a reproduzir, a mobilizar nas nossas salas de aula e qual o efeito de tudo isso para os corpos e para a vida das pessoas. Acho que translinguagem para a gente é muito isso, a gente tem conversado muito e muito obrigada pela sua fala, Ana Maria. Obrigada, gente.